Boa noite, sou o André. Eu sou um discípulo de Jesus que tem algumas ou muitas áreas de fragilidade na vida. Eu lido e luto com a ira, com a intolerância, com a dificuldade em liberar perdão, insensibilidade, ressentimentos. Eu podia ficar muito tempo aqui falando sobre muitas áreas de fragilidade. Mas quando eu ouço uma canção como essa, meu coração queima porque existe um amor de Deus por cada um de nós, apesar das nossas limitações. E esse amor de Deus é um amor que está disponível para aquele bebê que está em formação no ventre da mãe. E querido, quando você envelhecer e os seus cabelos ficarem brancos ou talvez caírem, esse amor de Deus ainda vai estar lá, disponível para você. E esse amor de Deus nos dá uma nova identidade. Uma identidade de filho amado. Você não é mais apenas alguém que conhece Jesus, mas você passa a ser filho dele. Você é adotado por ele como filho. Você faz parte da família. E essa família de Deus, ela é uma família feita de relacionamentos. Relacionamentos de paternidade espiritual, de filiação espiritual. E eu queria hoje apresentar para vocês um filho na fé. Eu considero ele assim e eu sinto ele assim no meu coração. Quando eu vim para cá em 1º de setembro de 2007, foi o primeiro adolescente que me recebeu, me chamou para sair, eu não carreguei ele no colo, a única vez que eu consegui levantar ele numa piscina, depois eu fiquei 2 meses com o ombro deslocado, então já é um filho grande. Mas esse é um filho que a gente sabe, nem todo filho adota o pai, apesar do pai. Mas esse é um filho que me adotou, como pai na fé, como amigo, como companheiro, como parceiro de corrida também. Eu queria que vocês recebessem com uma salva de palmas o Azaf, que está vindo aqui. E eu queria ter uma conversinha com o Azaf. Talvez muitos aqui ainda não conhecem o Azaf. E deixa eu tirar aqui para o pessoal poder. Azaf, fala um pouquinho, A gente sabe que o corpo de Deus, a igreja, ela é dinâmica. Tem muitas pessoas aqui que talvez não te conhecem. Quantos conhecem o Azaf aqui? Olha só. Mas tem muita gente que não te conhece também. Então, quem é o Azaf? Fala um pouquinho. Bom, Você é membro dessa igreja aqui? Sou. Boa noite, primeiramente. Meu nome é Azaf. Tenho 24 anos. Sim, sou membro dessa igreja. Como muitos não me conhecem, talvez é porque... Na verdade porque fazem 4 anos que eu já não estou aqui em Porto Alegre. Nesses últimos 4 anos, talvez 4 meses, se for somar todos juntos, todo o tempo que eu vim aqui para Porto Alegre. Porque eu estive... Bom, primeiramente, quem é o Azaf? Bom, eu nasci aqui em Porto Alegre, sim, sou brasileiro, porto-alegrense, gaúcho. Me formei no ensino médio, no colégio militar. Depois decidi, depois de ter passado por um semestre em outra faculdade, outro curso, estudar Direito na URGS. E depois de um ano, amo Direito, depois de um ano fazendo lá, Deus esteve realmente me chamando para preparar um pouquinho mais o meu coração, firmar as bases mesmo, os princípios bíblicos, para não ser realmente aquele Deus dos meus pais, mas que fosse realmente o meu Deus. E poder ter essas experiências mais profundas com eles também. Não por causa que é um instituto bíblico, mas está em outro país, outra língua, está na Argentina, Los Hermanos. E às vezes é um pouquinho complicado, mas são gente boa. E aí Deus esteve me guiando para ficar só um aninho lá, Eu pensava, os planos de Deus são mais altos que os nossos, como dizia Isaías. E aí, depois de um ano ter feito, estava pensando em voltar para o direito. Deus, não está preparado ainda.
volta pro segundo, terceiro ano, finaliza esse negócio aí. Eu disse, sério mesmo? Então vamos lá, né? Vamos seguir o que Deus fala. E não me arrependo mesmo. Depois desses 3 anos, Deus estava botando no meu coração esse peso, talvez peso, não sei se fala peso no coração, esse peso no coração mesmo, talvez por causa do meu testemunho, da minha vida, de aceitei a Cristo com 5 anos, nasci numa família cristã, mas por muito tempo eu batia o ponto, assim, na igreja, né, todo domingo, esquentando a cadeirinha, pela misericórdia e graça de Deus, Ele ainda, acredito que tenha me usado, mas mesmo assim eu não estava com aquele relacionamento com Deus. Então, eu estava sendo exposto ao Evangelho, mas mesmo assim não estava dando a devida importância. E isso que Deus estava botando no meu coração, e olhando para a Europa, os grandes pastores missionários, 100, 200, 300 anos atrás, que evangelizaram a América, aqui a América do Sul também, o Brasil, todos vieram praticamente de lá no começo. E agora é um país, é um continente, né, bem frio, não somente pelo clima, mas também espiritualmente. Então, Deus me deu a oportunidade de, primeiramente, estar lá por 3 meses, no mês de janeiro do ano passado, 1º de janeiro de 2015, ia para lá por 3 meses, mas Deus tem planos diferentes também. E desde então não voltei para cá. Deus me guiou para estar podendo ficar lá. Foi um ano de muitos desafios, realmente. Foi um ano de muitas complicações. Eu não estava planejado para ficar lá e do nada ficar diretamente. Meu plano era ir para talvez me formar um pouco mais em música e poder estar fazendo algum ministério lá futuramente. Mas Deus às vezes é um pouquinho cômico, né, nos planos dele. E graças a Deus os planos dele são maiores que os nossos. E fiquei lá diretamente. E aí Deus deu a oportunidade de poder estar, como atualmente estou, como ministro de música numa igreja internacional em Viena, somente em inglês a igreja. O alemão até agora não consigo expressar todos os meus pensamentos, mas estamos caminhando nisso. E graças a Deus é um ministério muito desafiador. Tem muitos desafios pela frente nesse ministério aí. Graças a Deus, Deus tem recompensado esse passo de fé, mas não foi fácil realmente. Azaf, como é que foi? Qual foi o caminho que Deus usou para que você pudesse permanecer na Áustria, né? Tu foi com um visto de 3 meses, e o que Deus fez para tu ficar? Como é que foi essa trajetória para a igreja poder conhecer um pouquinho, né? Deus abriu uma oportunidade dele ir para lá, o coração dele queimava por missões, por realizar missões lá, mas o que Deus fez qual foi a porta que Deus usou para te manter lá agora? Isso é bem interessante, porque Deus não desperdiça nada do que a gente viveu na nossa vida, né? E como eu tinha falado, eu ia por 1 ano na Argentina, aí depois Deus me marcou no meu coração para ficar o 2º, 3º ano. Eu disse, Deus, direito então vou deixar no cantinho, né? Se tu quer realmente que eu entregue direito e não faça mais, só na área da música, bom, toda a glória, toda a honra seja para ti. Mas Deus também às vezes concede os desejos do nosso coração. E a única maneira de ficar lá é como visto de estudante, e para isso tem que estudar. E a única coisa que me autoriza a estudar lá é direito, pelo fato de que eu estudei direito aqui. É um pouquinho mais complicado, né? É em alemão, mas é o que Deus está utilizando. E eu dou glória a Deus por isso mesmo. São muitos desafios com a língua alemã. Realmente foi bem complicado aprender do zero desde o ano passado. E em 6, 7 meses dá um gasto aí no alemão para poder ter o nível universitário, para poder estar entrando na universidade, para poder estar no meio dos jovens, porque na universidade realmente é o lugar onde estão os jovens. Eu ando pelas ruas às vezes e pelo horário, às vezes de tarde, não estão lá, ou estão trabalhando, ou estão estudando nas bibliotecas. É um sistema bem diferente de estudo. Então, é bem isso que Deus utilizou, o direito. Eu lembro que... quanto tempo tu tá lá na Áustria já? 1 ano e 10 meses. 1 ano e 1 mês. Gente, esse tempo de 1 ano e 10 meses, ele foi 1 mês, né? Foi extremamente intenso, né? Foi. Então, basicamente, a gente conversava por Skype, então todo mês existia a possibilidade dele voltar para cá. Então, nesse 1 ano e 1 mês, todos os meses existia a possibilidade dele
André, não sei, não tenho casa para morar semana que vem, né? E assim ia, ou mês que vem vai vencer aqui o visto, e ele tinha que sair e voltar, e ele tinha que alcançar esse nível de alemão para poder fazer realmente a faculdade, ingressar na faculdade. E geralmente isso é feito em um ano e meio, né? Tu levou 7 meses e meio para entrar nesse grau. A gente sabe que foi muita oração, foi muita capacitação de Deus. Mas quanto tu tirou na prova? 87 de 100. Vamos dar um glória a Deus por isso? Meu Deus. Gente, eu lembro desse cara antes da prova, né? A gente conversando, ele disse, cara, tem a prova, e a gente orava junto. E depois ele voltou para o professor dele, e ele virou o troféu do professor dele de alemão lá, né? O professor de alemão começou a tirar foto com ele lá e apresentar, ó, esse aqui é meu aluno, né? Do nível 1, já estava no nível universitário, né? E Azaf, qual foi o maior desafio? Desafio, bom, são vários, né? A língua foi um desafio muito grande. A cultura também, são um pouco fechados. É uma honra e uma alegria estar de volta na igreja e ver a igreja cresceu bastante. Isso não é o que acontece lá. Mas Deus tem me ensinado que ministério não se conta por números, sucesso, né? Mas sim pelo pessoas realmente querendo entregar suas vidas a Deus. E o desafio agora maior é poder estar passando essa paixão, esse ânimo, né, para os missionários, pastores lá, e também jovens da minha idade. Essa é a minha visão de poder estar treinando líderes lá também, porque os líderes da igreja, da futura igreja, porque a igreja ainda é muito pequena, muito recente, é antiga, mas se tu vai lá, a estatística é de 0,5% da população austríaca, são 8 milhões, é considerado evangélico de todas as denominações. Então, a futura igreja que vai crescer lá, vai vir do pessoal de 20 anos, 15, 20 anos, 25 anos, vão ser os futuros líderes. E nessas pessoas que eu já tenho me encontrado com 2, 3, 4 gurizes, rapazes da minha idade, para poder estar influenciando na vida deles. Já tive o privilégio de ver um da Áustria mesmo, eu tenho a paixão pelos austríacos lá. De ter um que foi para o Instituto Bíblico na Inglaterra, e outro agora está se decidindo, talvez, para ser ministro de música. Talvez ele está ainda nesse processo, indo para um seminário num povoado pequeno na Alemanha também. Então, esses são os desafios de levantar, de que continue queimando o coração, essa paixão pelas almas e paixão por influenciar na vida deles também. Atualmente, tu está ajudando em uma igreja e apoiando uma outra igreja nessa área da música também. Isso. Gente, esse é o Azaf, né? Eu queria chamar o Shane e a gente ter o privilégio de orar pelo Azaf e pelos desafios do Azaf, né? O Azaf está voltando já essa semana, né? Quinta-feira, né? Dia 25, ele está voltando para a Áustria. Ele está deixando a família aqui, os relacionamentos fortes que ele tem para estar voltando para lá. Vamos orar por ele? Você pode também estender a mão para cá? Pessoal, o Azaf não falou disso, mas quando ele esteve lá, questão de alimentação, ele teve com trabalho, ele trabalha no supermercado lá, e estamos orando que ele possa retornar para esse emprego no supermercado. Ele teve alguns desafios de comprar comida num lugar onde vendia comida vencida. O Azaf é o tipo de cara que, se tiver um guarda-roupa para botar um colchonete, qualquer lugar no mundo, ele está pronto para ser missionário lá. Se tiver comida comestível, ele vai sobreviver. Não são todas as pessoas que vão para o mundo como missionário que tem esse tipo de disponibilidade que nem o Azaf tem. E ele precisa de mantenedores para esse ano que vem, enquanto Deus estabelece lá o ministério dele. Então, se Deus tocar no seu coração para ajudar alguém no reino de Deus, deixe eu indicar o Azaf. Fale com ele, vai ser um grande investimento. Deus, obrigado pela vida do Azaf, obrigado pela fidelidade dele, Deus. Obrigado porque ele não desistiu nesses 3 anos na Argentina, nesse ano e um mês na Áustria, com tanta dificuldade, Deus, ele não desistiu e nem vai desistir. Agora ele retorna para ser uma bênção para um lugar que precisa tanto do Evangelho, Deus, que 0,5% evangélico, pessoas precisam te conhecer nesse país, Deus. E você está levando um dos nossos para lá.
Que a gente não esqueça que Ele está lá, que a gente não esqueça, que Ele não passe necessidade. Levanta tudo que Ele precisa em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria ler um texto para vocês. Um texto que essa semana veio forte ao meu coração. E está lá no Salmo 106, versículo 4. E rapidamente eu quero ler para você. Diz assim: lembra-te de mim, Senhor, quando tratardes com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares. Numa versão antiga ele diz assim: lembra-te de mim segundo a tua boa vontade para com teu povo. Visita-me com a tua salvação. Queridos, talvez você tenha algumas áreas da tua vida que você precisa de uma visita de Deus. Saúde, relacionamentos, finanças. E talvez hoje você está aqui, mas você traz isso no teu coração. E talvez você precisa que Deus venha visitar a tua casa e a tua família. Você vai ouvir hoje à noite que Deus é um Deus que é poderoso para entrar na nossa vida, na nossa família e para transformar a nossa história. E eu queria te dizer que existe um Deus poderoso que pode te visitar onde você estiver. Então eu queria convidar você que tem alguma área hoje que você gostaria de colocar diante de Deus e pedir: Deus, visita-me. Visita, eu preciso da tua visita. A tua visita, quando ela vem, ela transforma, ela muda, ela mexe, ela renova. E eu queria te convidar que você ficasse de pé no seu lugar hoje, a gente possa orar juntos. E você diante de Deus vai estar colocando essa área e clamando por essa visitação do Senhor. Nós temos muitas e muitas áreas que nós clamamos por visita. Então nós queremos convidar agora o nosso Deus. Deus, se o Senhor está vendo cada querido aqui que está diante do Senhor. Pai, a verdade é que sem a tua bondade, sem a tua salvação, nós nada podemos fazer. Sem a tua presença manifesta nas áreas da nossa vida, Deus, nós não podemos andar, Pai. Então, Pai, nós clamamos agora pela tua visita, Pai. Eu peço que o Senhor esteja visitando cada vida nesse momento, Pai. Deus, que o Senhor restaure, que o Senhor levante com teu amor poderoso. Deus, que o Senhor traga renovo, esperança. Deus, que o Senhor mostre, Deus, um caminho novo e vivo. Que o Senhor venha poderosamente trazendo mudança, transformação, para que, Deus, eles possam testemunhar da mudança que o Senhor fez a partir da tua visita. Pai, visita-nos, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos pela visitação do Teu Espírito nas áreas da nossa vida, no nosso coração, na nossa família, nos nossos relacionamentos, nas nossas finanças. Pai, Deus, em todas as áreas da nossa vida. Vem e visita-nos, Pai, com a Tua bondade, Pai, no nome poderoso do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém, amém, queridos. Boa noite, meu nome é Shane. Meu nome é Shane e eu não me envergonharei do Evangelho. Nem serei subornado para negar Jesus. Quero dizer mais uma vez. Meu nome é Shane. Não me envergonharei do Evangelho. Nem serei subornado para negar Jesus. Não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Eu fui criado num lar cristão. E o que eu mais fiz na minha adolescência foi negar o Evangelho e ter medo, ter vergonha do Evangelho e negar Jesus. Eu tive uma carreira disso aí na adolescência. Deus me permitiu, com 18 anos, estar estudando numa faculdade bíblica nos Estados Unidos contra a minha própria vontade. Porque, na realidade, meu pai tinha dito assim: Shane, eu vou te dar um carro zero se você for um ano, obrigado. Essa minha linda esposa aqui, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou te dar, linda mesmo, foi minha linda filha que falou isso aí ali, eu ouvi a voz lá de trás, eu acho que foi ali, ó. E o pai disse: olha, se você for estudar na faculdade Pillsbury Baptist Bible College, em Owatonna, Minnesota, onde eu e a tua mãe estudamos, o pai estava
fazendo de tudo para tentar resgatar a vida de um filho perdido. Às vezes a gente faz a pergunta, pais me fazem, Shane, o que eu faço para resgatar meu filho? Tudo. Tudo que for necessário. Pague o custo que tiver que pagar como pai, com seu tempo, com seu recurso, mas vai lá e faça o que você puder para salvar seu filho. E meu pai disse, Shane, ele sabia que meu coração estava longe de Deus. Eu terminei o 2º grau lá nos Estados Unidos, eu estava só esperando receber aquela diploma para mandar longe o cristianismo, um coração rebelde. E aí meu pai entrou com a cartada, eu vou te dar um carro, filho, mas só vai um ano para aquele colégio bíblico lá. E ele deve ter orado muito, ele e a mãe, faça um milagre. Mas durante aquele ano eu tinha luta olímpica naquela faculdade, e um dos meus professores de luta olímpica, quer dizer, meu técnico de luta olímpica, ele tinha esse versículo aqui, era um lema dele. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Jim Hazelwinkle, que vai aparecer aqui, ó. Peraí. Onde está o Jim? Está aí o Jim. O Jim é o lado de cá, e aí o Dave do lado de lá, são irmãos gêmeos que representaram os Estados Unidos em várias Olimpíadas, 2 Olimpíadas e um Pan-Americano, jogo Pan-Americano. Então, o Jim e o irmão dele no greco-romano, que é um estilo de luta olímpica, são parte da história dos Estados Unidos na luta. Então, ter ele como um coach foi uma das coisas que eu decidi realmente, junto com o carro, ir para aquela faculdade, porque eu ia poder lutar com o Jim como meu coach e ainda jogar futebol, e pagava minha pena lá de 1 ano com os crentes, e depois eu ia para viver minha vida. E durante esse ano, com certeza, com vergonha do evangelho, o Jim, nos treinos, o Jim, não tinha como derrubar o Jim. O Jim, eu tinha 19 anos, 18 anos naquela época, e tentava derrubar, ele tinha 45 anos, né? Tem a minha idade agora, só que uma forma de física diferente, né? Eu quero chegar lá. Ele tinha 45 anos, né? E 2 hérnias de disco, mas não interessava se era peso pesado, os caras voavam para ser o Free Willy, assim, né? Voando. E sempre que eu ia lutar com ele, meu desejo era pelo menos tirar dele um da coluna, talvez. Mas ele, quando ele quisesse, ele já jogava no chão e disse, o que você vai fazer com a sua vida, Shane? Ele, todo aquele ano, o que você vai fazer com a tua vida? O que você vai fazer com a tua vida? O Jim foi uma grande influência na minha vida. E teve, naquele ano também, meu pai, como você vai ver aqui nessa foto aqui, o pai voltou lá para os Estados Unidos para ser... ele agendou realmente a vida deles, ele e a mãe, para estarem nos Estados Unidos naquele ano, que eu e meu irmão estávamos começando a faculdade, e ele colocou à disposição para ser o técnico assistente da faculdade na área de luta. Ele tinha lutado na mesma faculdade 25 anos antes. Então, realmente, eu volto a dizer, pais, o que você vai fazer para salvar seu filho? Tudo. Tudo for necessário. O mundo está fazendo tudo para destruir. O pai, ele alugou uma casa ali em Owatonna, Minnesota, se colocou à disposição de ser o técnico assistente, estava ali, eu não sei se você consegue reconhecer qual sou eu ali, é difícil, aqui ó, Shane, a Michelle foi enganada, né? A Michelle, ela casou com esse cara aqui, ó. Michelle. De qualquer forma, naquele ano também a minha mãe se inscreveu para terminar a faculdade. Ela não tinha terminado 25 anos antes, então decidiu terminar. Lá nos Estados Unidos, eles guardam os créditos assim. Então, imagina eu sentado lá da minha mãe na sala de aula. Psicologia, sociologia, a mãe sentada do lado. E aquelas coisas assim, às vezes, por nome, né? Penny Latham, Shane Latham. Quanta zoeira eu ouvi por causa do nome da minha mãe, era sempre pronunciado antes da minha, na chamada. Virou meu apelido. Hey, Penny, passa a bola aí no futebol. Cara, para, sai minha mãe. Mas outra dificuldade é que a mãe, né, sentada do teu lado, alguém aqui
estudou, fez faculdade com a mãe do lado? Ninguém, eu sabia. E assim eu, às vezes assim, aquele negócio de cansado, deitado assim, ela, Jenny, levanta, não senta deitado assim. A boa coisa é que ela fazia boas anotações. Eu nem fazia, se eu tivesse uma aula junto com ela, não anotava nada. Aí a mãe, passa as anotações, mãe. Obrigado, obrigado. A mãe entrou na faculdade ao meu lado. Quer salvar seus filhos? Faça tudo o que tiver que fazer. Bem, estavam lá, e nessa época tinha um troféu chamado Tough as Nails. Duro que nem prego, é a tradução. E era um troféu, era assim, um pedaço de madeira com um prego. Não era nem cromado, nem nada, um prego velho de ferro. E tinha outros troféus, assim, lindos e grandes. Ninguém queria aquilo ali, todo mundo queria o pedaço de pau com um pedaço de madeira com prego. Porque aquilo ali era do coach. O coach que dizia quem ia ganhar aquilo ali. E durante toda uma temporada de treinos, dentro do treino e dentro das lutas, quem tivesse mais garra, e você ganhava pregos assim por, vamos dizer, estava perdendo uma luta e você desse a volta por cima. Ou você implementasse um golpe difícil. Alguma coisa que fosse fora do normal e difícil, você ganhava pregos. Então, os lutadores queríamos todos aquele troféu. Me lembro que nós estávamos num torneio de 8 tatames, com um ginásio enorme. Então, o coach não pode estar em todos os tatames. E eu tinha vencido uma luta rápida, menos de 1 minuto, e valia uns 10 pregos. Eu queria meus pregos, né? Só que o coach tinha dito assim, ó, quando você lutar, e lutar bem, você vem para mim, eu anoto os pregos, te dou um folheto sobre Cristo, e tu vai lá e entrega para o cara que tu ganhou dele. Agora, se tu lutar que nem peixe assim, ó, isso aí é feio. O lutador que nem peixe não presta. Ele diz assim, se tu ficar batendo que nem um peixe, outro, aí tu nem fala de Jesus. Aí vai dar mau testemunho. Então, ó, mas se lutar assim, com muito vigor, vem, pega os pregos, te dou uma história, era um folheto de um lutador que tinha lutado na nossa faculdade, na época do meu pai. Era um bom lutador, ele tinha sofrido um acidente de construção e ele estava, e ainda está, né, com cadeira de rodas, e fazia maratonas de cadeira de rodas. E ele dizia assim, na frente do folheto, mostrava ele de cadeira de rodas assim, com os braços desse tamanho, e dizia, olha, quando eu sou fraco, sou forte. E dava a história dele e de Jesus. Então ele disse, olha, se você lutar bem, pega o folheto, eu anoto os pregos. Então fui lá. Coach, ele não tinha visto, eu estava lá no outro lado do ginásio, eu disse, coach, eu precisava o folheto aí. Eu não queria falar dos pregos de largada, né? O folheto ali, ganhei menos de 1 minuto, por favor. Ah, tá bom, vou anotar os pregos aqui. Ele abriu o kit dele de primeiros socorros, ficava ali dentro os folhetos, deu o folheto para mim e foi embora. Aí eu fui andando assim, o coach é esse aqui, ó. Essa carinha aqui, ó. Então imagina, ele estava me seguindo, e eu olhei para trás do coach e disse assim, ele queria ver se eu ia entregar esse folheto. Aí é um ginásio enorme, assim, fui dando dobrada, assim, eu olhava para trás, estava ali o coach. Com certeza ele sabia da vergonha que eu tinha do Evangelho. Ele estava me seguindo para ver se eu ia realmente entregar esse negócio. Então, finalmente, ele me seguiu até lá. Achei o lutador que tinha perdido, estava ali sentado, se sentindo rejeitado ali. E sentei do lado dele, aquilo ali, o que foi? Franco suplê. Foi ruim. Sentei do lado dele, dei o folheto assim, o coach está ali. Foi embora. Aí, cara, me seguiu até dar aquele negócio. Com certeza eu tinha muita vergonha do Evangelho. A última coisa que eu queria fazer era falar de Jesus, e o cara abre o folheto ali e diz, o que é esse negócio? Não, é sobre Deus, né? Tem uma história aí de um lutador. É mesmo? Mas deixa eu ver aqui. O cara começou a ler o negócio. Tinha uma oração para aceitar Cristo no final. Tá, mas eu acho que eu quero fazer esse negócio. Deus. Agora, quer te dizer, ó,
Deus pode usar uma pessoa que tem vergonha do Evangelho. Mas nós que temos vergonha do Evangelho vamos ter que um dia responder sobre isso. E Deus usou aquela situação e o testemunho do Jim para dizer: Shane, um dia você vai ter que responder sobre vivendo uma vida de negar Jesus e de ter vergonha do Evangelho. E Deus começou a transformar. Nós temos o texto hoje, e a história da Bíblia hoje vem de Mateus 28. Eu tirei até essa imagem aqui de um filme que está saindo. Eu quero encorajar vocês, eu acho que sai em março. Eu vi o trailer. Em inglês é Risen, em português é a Ressurreição. Parece uma grande produção aí sobre a Páscoa que está saindo, mas ela é do ponto de vista dos soldados que caíram ali. Nós vamos ver o texto aqui. Desmaiaram diante da ressurreição de Jesus, e toda aquela crise que deve ter gerado, eles voltar e falar que Jesus ressuscitou. Lembra-se que os líderes espirituais, eles lacraram o túmulo de Jesus, botaram as cordas e o selo romano, e botaram guardas ali. Então aqueles guardas estão representando o Império Romano, guardando aquele túmulo. E se alguém quebrar esses selos aqui, os guardas precisam morrer por não ter cumprido sua missão. É uma coisa muito séria. Em Mateus capítulo 28, versículo 12, diz o seguinte: e eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O que eu gosto dessa história são os detalhes aqui. O anjo de Deus desce, terremoto, ele abre a pedra, aqueles cordas lá, e selo não tem nada a ver, ele abre e ele senta em cima. Por que ele senta em cima da pedra? Para mim, é um cara dizendo: olha, o que você vai fazer comigo? Eu estou aqui, vocês soldados, o que vocês vão fazer sobre mim? Ele está ali, sentado sobre a pedra. Diz que sua aparência era como um relâmpago. Imagina que deve estar de noite ali, talvez jogando um carteado, alguma coisa para ficar acordado, guardando um defunto que está ali dentro, mas nada vai acontecer, e terremoto, um alienígena, sei lá o que ele deve ter pensado, chega vestido em relâmpago. E aí, olha só o que aconteceu. As suas vestes eram brancas como a neve, e os guardas tremeram de medo, ficaram como mortos. Ou eles desmaiaram, ou ficaram ali fingindo, assim, como morto. Mas, interessantemente, o anjo disse às mulheres. Então, tinha presente os guardas, não tão corajosos, e as mulheres. Olha, mulher de fé pode fazer muita coisa. Onde guarda romano cai fingindo estar morto, a mulher que crê na ressurreição está de pé, com medo, mas ela fica ali para ouvir os anjos. As mulheres da Monte Serra, me lembram dessas mulheres aí. É isso aí. Os guardas tombados e as mulheres de pé. Isso aí. Não tenham medo. Claro que elas tinham medo, então o anjo diz: não tenha medo. Um ser estranho vestido de relâmpago, terremoto, não tenha medo. Mulher de fé consegue ouvir a história. Aí ele diz para elas voltar para a cidade, para falar para os discípulos que encontrar Jesus naquele lugar. Jesus, eles é o mesmo que estava aqui antes. Eles sabem onde me encontrar, naquele lugar. E as mulheres saem para falar com os discípulos. Não tenham medo. Vamos só fazer uma comparação aqui. Os soldados e as mulheres, ambos viram um terremoto. Experimentaram um terremoto. Ambos presenciaram um ser estranho vestido de relâmpago. Suficiente para fazer qualquer um de nós ter que mudar as calças depois. Imagina de verdade, você enxergando isso. E aí? Ambos tiveram uma reação. Os soldados caíram fingindo morto, ou pelo menos desmaiado, e as mulheres ficaram de pé, para ouvir o que tinha para falar esse anjo. Ambos saíram dali para uma reunião
os soldados com os líderes fariseus, líderes religiosos, e as mulheres, uma reunião com os discípulos para irem encontrar com Jesus. Ambos levaram consigo uma mensagem com o poder de mudar toda a história. Só que o resultado de um contar da história leva para o resto de capítulo 28, que é a grande comissão, o envio dos missionários aos confins da terra. As mulheres levaram uma mensagem que trouxe o evangelho até aqui em Porto Alegre, 2000 anos depois. Uma mensagem que mudou o mundo. E os soldados foram com a mesma experiência, levaram mensagem que depois se espalhou numa mentira regional, que levou pessoas para o inferno e talvez até hoje está levando. Qual foi a diferença? Mesma experiência, mesma história, uma reunião para contar o que aconteceu. Qual foi a grande diferença entre os dois? É que houve um grande suborno. É sobre o grande suborno que eu quero falar hoje. Diz no texto, Mateus 28:12, diz: quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Parece que sempre existe um grupo fazendo um plano. E esse plano era para não levar a verdade para frente, mas para esconder a verdade. Houve um plano, deram aos soldados uma grande soma de dinheiro, e em uma tradição em inglês diz um grande suborno. Os chefes se reuniram para dar um suborno. Fico pensando sobre minha vida, sua vida. Qual é o preço que teria que ser pago para você e eu negar o que nós já havíamos experimentado naquela noite? Pensa só, os guardas eles viram a terra tremer e um anjo aparecer. Eles não acreditaram na mentira que depois eles falaram, que alguém veio e roubou o corpo, porque eles estavam lá e viram. Quanto seria necessário pagar eu ou você para sair daqui com tudo que Deus já fez na sua vida e mentir, dizer que Deus não existe, que Jesus não existe? Qual seria o seu preço? Para eles foi dinheiro. E às vezes esse é só o que precisa. Um pouquinho de dinheiro para negar Jesus. Na minha vida, olhando para trás, fico pensando na minha adolescência, como não precisava ser dinheiro. Não precisava nem, não era dinheiro na realidade. Muitas vezes era um relacionamento. Aquela guria vai gostar de mim, mas eu não posso falar que eu sou cristão. Quantas pessoas aqui, o suborno para você deixar de falar de Jesus ou deixar de ser um cristão fiel é um relacionamento. E você simplesmente diz assim, tudo que eu já sei sobre Deus, tudo que eu já experimentei, eu estou disposto a colocar ao lado, porque se eu pelo menos tiver o prazer desse relacionamento, isso é suficiente para mim negar Jesus com a minha ação ou com a minha palavra. Mas talvez o suborno seja a afirmação dos colegas. Aqui, retrato daquela conversa em volta da bombona d'água no serviço, no trabalho lá. E aquela conversa, e aquela, falando das meninas do outro setor, ou sei lá, não sei qual é a conversa, mas daqui a pouco o Espírito Santo vem dentro de ti, diz para eles que você acredita em Jesus. E você fica pensando, mas se eu falar aqui, vai parecer que eu sou um nerd, beato. Eles vão começar a me chamar de crente, né? Então vou ser um cara um pouquinho mais silencioso. Vou acreditar, mas vou ser daqueles testemunhos quietos. Marcos 8:38 diz assim, se alguém se envergonhar de mim ou das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o que quer dizer isso? Nós vivemos numa geração que vai dar muita chance. Muita gente vai ser adúltero e pecador e nós vamos ter chance para negar a Jesus muitas vezes. A geração é assim. Mas se eu tiver vergonha de Jesus, quem Ele é e o que Ele falou, o que vai acontecer? O Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Isso quer dizer que nós temos uma escolha para fazer.
de aceitar o suborno ou de rejeitar. Me lembro que quando eu estava pastoreando em Gravataí, alguns anos atrás, a gente tinha um bom relacionamento com o SMED lá, a Secretaria da Educação, e eu fui convidado uma vez para representar os evangélicos num painel que envolveria várias religiões, e tinha todos os professores da rede pública que estavam se formando numa preparação para dar aula de religião. Então essa era a formatura, assim, o grande evento final era ter vários líderes religiosos e ter um simpósio com perguntas. Então eu estava lá, eu me lembro que eu estava na ponta da mesa aqui, e aí tinha do meu lado o cara representando Seiichi Wei, Allan Kardec, o frei católico, depois aí vinha depois de outro, vinha o rabino, e lá na ponta tinha os budistas, então tinha todo o contexto ali. E foi várias perguntas, e chegou ao final e foi assim, tá, e aí? Existe inferno? Tem gente que acredita que pessoas vão ser tormentados num fogo eterno para sempre. O moderador já começou assim, tipo, tem gente que acredita isso, né? Então você nos ajuda, né, a tirar essas dúvidas, vocês líderes aí. E eu estava orando, Deus, deixa que eu vou por último. Deixa que eu vou por último aqui. E realmente, começou aqui, e foi até lá, e fez a volta e eu fui o último. Eu me lembro que eu pensei assim, olha, pelo menos o irmão católico ali e o amigo lá do rabino vão apresentar a ideia que existe céu e inferno, porque a gente tem as mesmas escrituras, né, Velho Testamento. Eles vão ser camaradas meus, e aí eu vou chegar aqui e vou só dar, assim, toque final. Cara, aí foi assim, primeiro, claro, todo mundo tem uma chance para reencarnação, depois veio, aí, purgatório. Não, você não acredita em purgatório? Eu disse, sim. Tá, mas então, todo mundo pode ser salvo no purgatório, ninguém vai ficar no inferno para sempre, só depende de quanto tempo você vai passar no purgatório. É isso mesmo. O cara não me ajudou. Aí eu disse, não, mas pelo menos o rabino judaico ali, ele tinha dito, pouco tempo antes, que tinha tudo da religião judaica, vinha de 3 T's, da terra, do Talmud e do Torá. E ele vai ter que falar sobre a bênção de Abraão e o Hades, né, o lugar dos mortos, ele vai ter que falar alguma coisa. Chegou lá e disse, não, mas para esse assunto, vida eterna, esses 3 T's não servem. Ele disse assim, com licença, meu. Ele disse, não, tem que ir para o Cabala, misticismo. A alma se divide em 3, sei lá, no final deu reencarnação. Meu, aí passou reencarnação. Aí chegou a mim, e você, pastor Shane? Você é o único que vai ter que falar a má notícia, que tem céu e inferno, e que alguns serão salvos só pelo sangue de Cristo, e confiar nele, que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Sou eu que vou ter que falar isso sozinho, então? Eu estava orando, né, quando chegou na minha vez, eu falei assim, seguinte, eu pessoalmente não tenho opinião. O que o Shane tem para falar não interessa para ninguém. Minha opinião é que nem de qualquer um. Mas, então o que eu vou passar é o que diz a Bíblia. E a Bíblia é bem claro sobre isso. Aí se alguém não gostar, fala com Deus, foi ele que escreveu. Então, foi ali. Aí eu falei assim, e a Bíblia diz o seguinte, que existe uma chance para viver, depois você morre, em vez de reencarnação, que a Bíblia não apoia, é ressurreição para a glória eterna ou para a condenação eterna. Sabe que depois daquela explicação, usando o texto da Bíblia, eu fui convidado, eles aplaudiram no final, e eu fui convidado pelo pessoal do templo budista para pregar lá. Seja fiel a Jesus até o fim, custe o que custar. Eu não me envergonharei do Evangelho, nem serei subornado para negar Jesus. Mas não foi sempre assim.
Mas Deus tem me mudado nessa área, me dado coragem. Bonhoeffer, que foi um homem que viveu isso, né? Quem já ouviu a história dele, tem um livro dele ali atrás. Foi um homem, um teólogo alemão que estava em Nova York e voltou para a Alemanha durante a Segunda Guerra, porque não queria deixar o seu povo passar por aquela opressão de Hitler, sem ter bons pastores ali. E realmente ele começou a subverter debaixo assim, da liderança de Hitler. Ele entrou como oficial dentro das forças assim, tipo do serviço secreto de Hitler. Só que ele estava ali ajudando os judeus a fugir do país e espalhando o evangelho e pegando doações de fora para sustentar pastores legítimos, não aqueles que falavam o que dizia o regime. E depois ele foi pego, colocado num campo de concentração, e 2 semanas antes da guerra, dele ser liberto daquele campo de concentração, ele foi enforcado. Mas ele teve um testemunho muito forte. E quando ele diz isso que ele fala assim, ó, não falar é falar. Não agir é agir. Quando ele diz isso, ele tem testemunho por trás. Talvez você diga, Shane, mas eu não nego a Jesus, eu só não falo nada. Não falar já é falar alguma coisa. Mas eu só não faço nada para não me destacar assim como um crente. Não fazer nada já é dizer muita coisa. Eu não me envergonharei do Evangelho. Nem serei subornado por dinheiro, prazer ou fama para negar o nome de Jesus. Tempo atrás, eu tive uma oportunidade de visitar a UBRA, visitar ali a faculdade, dentro do curso de filosofia. A minha mãe estava estudando psicologia na UBRA, 10 anos atrás, mais ou menos, e ela convidou, Shane, meu professor, ele é ateu, né, mas ele já recebeu teu pai lá 2 vezes, ele gostou muito da história do teu pai, uma história de redenção, uma história realmente, meu pai, a história de vida dele é incrível, como Deus resgatou ele. E ele tem interesse que você vá, mas não quer que você fale sobre Jesus. UBRA, né? Luterano, como é que eu não vou falar sobre Jesus? Mas tudo bem, aceitei o convite. Dentro dessa ideia de sabendo que o professor lá não queria que eu falasse sobre Jesus, mas que falasse alguma coisa, eu fui falar sobre loucura humana. Eu coloquei ali 4 tipos de loucura. Loucura por problemas físicas. Aí eu disse, olha, pode ser realmente danos cerebrais, alguma coisa que acontece fisicamente, a pessoa não consegue pensar da forma melhor e a gente chama isso de loucura, a gente tira o chapéu lá para o psiquiatra e o neurocirurgião. Aí tem loucura por problemas traumáticos, onde a pessoa tem trauma e não consegue fazer boas decisões por traumas emocionais, a gente tira o boné lá para o psicólogo e o conselheiro cristão, talvez o pastor pode entrar ali como conselheiro. E aí tem loucura por problemas espirituais. Aí puxei ali de arquivos antigos, gregos e de várias nacionalidades, de 1.500 anos atrás, relatos de um cara que foi tomado por um deus, ele foi controlado por um espírito, né? Então tem a história de confusão espiritual. Aí eu fui para o último, que foi loucura escolhida. Eu disse, olha, nesse aí todos são loucos. Todo mundo escolhe sua própria loucura. E minha loucura escolhida é acreditar em Jesus. Foi bem assim. O pessoal, é verdade? Não, eu tô dizendo, a Bíblia diz. O Evangelho é loucura para as pessoas que não creem. E eu sei que, eu vou dizer aqui mesmo, na sala de aula, eu vou dizer aqui, eu creio que Jesus nasceu de uma virgem. Isso é loucura? É loucura, é mesmo. Eu creio que Jesus, que ele caminhou sobre as águas. Isso é loucura? É loucura. Tu é louco mesmo, eu sou. Eu creio até que ele morreu e ressuscitou. E é louco ou não isso aí? É louco. O pessoal deu risada, gostaram da palestra até então. Eu acho que o professor estava nervoso. Está bem nervoso, está falando de Jesus, mas pelo menos o cara está se chamando de louco. Tá bom. Aí eu cheguei assim, segundo tipo de loucura então escolhida. A minha é cristianismo. Tem outro tipo que é chamado humanismo. Azedou o negócio. Azedou. Agora, eu falei assim, porque imagina,
não é loucura dizer que tudo isso que existe por acaso? Quando nós cremos nas leis, cremos em que todo efeito tem uma causa, só que o grande efeito, que é o mundo inteiro, não tem causa? Isso é um tipo de loucura. E a Bíblia disse, um cara se levantou e disse, mas esse aí, os crentes tentando enfiar Jesus goela abaixo. Disse, por favor, não, desculpe, eu não queria chegar desse jeito. Será que talvez algum cristão te tratou mal em algum momento? Eu quero pedir perdão em nome dos cristãos, porque não é com essa atitude que eu quero chegar. Estou dizendo que eu acredito que é loucura, mas você faz a sua decisão. Terminou assim, mais ou menos, né? O professor chegou em mim e disse, olha, sabe que não é para falar sobre Jesus aqui? Mas ele disse assim, o cara é inteligente, mas a gente não acredita nessas coisas. Mais ou menos terminou assim. Saí daquele momento, assim, respirando fundo, sobrevivi, falei de Jesus, entrei com Jesus ali, né? Mas provavelmente não vai dar em nada. Eu acho que meu pensamento era esse. Esse professor, o nome dele é Mário Sá. O Mário, ele passou 30 anos na educação, ensinando seus alunos que Jesus é um mito, que Deus não existe. Ensinando aquele filme Deus Não Está Morto, aquele professor que levava os alunos a acreditar que Deus não existisse. O Mário era mais perigoso do que aquela personagem lá, porque o Mário era um ótimo professor. Dizia-se, cada pessoa que eu falei com ele, o melhor professor que eles tinham, um cara agradável, um cara alegre, então era mais perigoso. As pessoas seguiam ele. Então, eu quero te mostrar, prepara o vídeo ali, o que acontece, o que Deus pode fazer com uma pessoa que passa 30 anos levando pessoas a negar Jesus na sala de aula. Vou mostrar o vídeo. Então, diante da tua confissão pública de fé, nesta noite, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Se lembra do anjo que deu terremoto, pulou a pedra e sentou em cima? Ele disse, o que você vai fazer comigo? Eu estou aqui. E eu acredito que é isso que Deus fez com o Mário. E Mário está aqui, quero convidar ele para vir para cá. Mário, Deus abençoe. O Mário está aqui com a família dele. Mário, pode sentar aqui, toma água aí, tem um café esperando. O Mário está aqui com o filho, que estava batizando no vídeo ali, era o filho dele, Mateus, que é pastor lá na PIB de Gravataí. Pode ficar em pé, toda a família que está junto aí. Também está o Charles, que levou o filho para Cristo. Vamos ouvir sobre ele daqui a pouco. A esposa do Charles, a esposa do Mário e a filha estão aí. Glória a Deus. Mário, nós tivemos um bom tempo hoje de manhã e deixa que eu sirvo para ti, pode deixar. Mário, você, ateu, a história é muito comprida do Mário, então você vai ter que pagar um café para ele um dia e ouvir toda a história. Mas hoje nós vamos focar em alguns pontos dessa história, principalmente depois era um professor ateu, se converteu para o catolicismo, se desapontou com o catolicismo, voltou para ser ateu, 30 anos ensinando em faculdade e educação contra Jesus, e agora nós vemos um vídeo daqueles ali. O que aconteceu? Boa noite, igreja. Meu nome é Mário Sá. O meu batismo que vocês viram ali, hoje eu já tenho ainda um pensamento mais profundo sobre ele, após um ano e meio pouco mais que eu estou na igreja, e houve a conversão. O normal, quando acontece na família um batismo, penso eu,
até um pai batizar o próprio filho, eu penso, é encarado como normalidade. O que vocês viram ali, no meu batismo, foi muito mais profundo, porque foi a atitude, a história, a vida do meu próprio filho que me ajudou na minha conversão, e foi ele que me batizou. Ali era o filho batizando o pai. E isto tem uma trajetória, penso eu hoje, refazendo os caminhos que Deus fez comigo, e junto com isso também o porquê da Igreja Batista, né? Muitas coisas começaram a acontecer com a Igreja Batista, né? E naquela época a sua mãe, Penny, minha aluna na faculdade de psicologia, na verdade eu sou professor de filosofia. Filosofia acontece em muitos cursos, né? Em vários cursos. E lá na psicologia encontrei essa pessoa maravilhosa, e numa aula de epistemologia da psicologia, revendo os conceitos de conflitos e esse aspecto aí a Penny então me falou do seu marido Thomas, que ele teria uma história lá nos Estados Unidos muito importante, que fechava com aquilo dentro da disciplina, mas que ele era pastor. Então eu disse para ela, bom, eu quero muito a palestra dele, mas não como pastor, né? Se ele vier falar da igreja aqui, aí não dá, mas eu gostaria que ele viesse. E ele foi, realmente, foi muito boa. 2 vezes ele esteve comigo na disciplina, e eu gostei, e a matéria andou, né? Caminhou durante o semestre, e então aí a Penny me falou do filho, mas tem um filho que é pastor. Ah, é? Sim. Também, lá dos Estados Unidos, assim. Bom, nessas condições, vamos então, o seu filho pode fazer uma aula dentro dessa matéria, né? Mas evidentemente não pode falar em Jesus Cristo aqui, né? Porque aí não dá, né? Os alunos também não vão gostar, etc, etc. E eu confesso para vocês, ele iniciou a aula, evidentemente eu não podia interromper, mas até o intervalo eu estava muito nervoso, porque ele estava entrando num assunto de Jesus que não era para entrar, né? Eu não estava gostando muito, e eu só estava esperando o intervalo acontecer para dar mais uma domada no homem que ele estava, né, endereçando para um caminho, né? E isso aconteceu, e depois teve o seu final. Muito bem. Houve esse caminho. Este meu filho, que vocês viram ali, ele tem um amigo desde a adolescência, né, desde muito pequeno, muito amigo, que é o Charles, aquele que levantou, que vocês viram ali, né, e sempre na casa um do outro, o Mateus muito mais na casa do Charles e tal. E eu sempre com muito receio, né? Esse rapaz, a família dele é crente, é todo mundo evangélico, e daqui a pouco ele está levando o meu filho para esse lado aí, desses crentes aí e tal. Como é que eu vou ficar com um filho, né? Crente, não é possível e tal. Sempre pensei uma coisa assim. E os dois estavam fazendo curso de Direito lá na Ubra de Gravataí, e um dia numa dessas aulas, eles estavam fazendo uma cadeira comigo, os dois, e no intervalo de uma dessas aulas, assim, críticas e tal, o Charles me disse, professor, um dia eu vou te ver lá na minha igreja. Eu dei uma risada, disse, meu filho,
eu te adoro, tu sabe, tu é muito amigo do meu filho, mas isso é impossível. Não tem as mínimas condições, né? Até porque eu me dedico ao trabalho o dia inteiro e eu também desenvolvo alguma atividade na minha instituição, na maçonaria, e isso aí não vai combinar, eu não tenho a mínima intenção e não vai dar essa ideia aí. O tempo passou, né? Mário, desculpe, só Pois para não. esse detalhe muito importante que o Charles está aqui. Charles, eu queria opinião, ponto de vista dele dessa conversa. Eu posso? Não esquece o que você está falando. Só me dá esse microfone só um segundo. Charles, vem aqui, por favor. Pode ser aqui na ponta na beira do palco aqui, ó. E nós falamos hoje no almoço, Charles. Desculpe aí. O Charles aqui me falou sobre essa conversa ali. Ele lembra da conversa. Como é que era ter aula com o Mário? Como é que era essa coisa da aula? Pode falar um pouco, pessoal. Boa noite, irmãos. Realmente, o professor Mário é uma pessoa incrível, melhor professor que eu tive também. Só que esse era um problema, ele batia bastante, né, na igreja, em Jesus. E numa dessas aulas ele falou que a igreja era um bando de gente desorientada, que era feita uma lavagem cerebral e que se comportavam, faziam tudo que o pastor mandava e que se comportavam como ovelhinhas obedientes ao pastor e tal, de uma maneira bastante irônica, assim. E sempre tinha aqueles alunos que quando o professor dava essas pauladas na igreja, vibravam, né? Então eu vi que naquele momento, se eu levantasse para dar um contraponto, mesmo que com muita educação, eu causaria muito mais polêmica do que qualquer outra coisa. Então eu esperei para o intervalo. Mas mesmo assim, no intervalo, muitos alunos ficavam em volta dele ali, nem saíam para o pátio. Mas aí assim eu entrei e disse: professor, você sabe o carinho que eu tenho pelo senhor, mas eu preciso lhe dizer uma coisa. Essa realidade que o senhor coloca da igreja, pode até ser que ela exista em algum lugar, mas eu também preciso dizer que eu faço parte de uma igreja, o senhor sabe disso, e a realidade que eu vivo não é essa. Eu estou lá porque eu quero, por livre e espontânea vontade. Eu não faço tudo o que meu pastor manda fazer, como o senhor disse que acontece. Não foi feita uma lavagem cerebral em mim. Então, não é assim em todas as igrejas, isso que eu tenho para lhe dizer. E aí ele ficou surpreso com essa colocação e disse: e tem mais. Um dia eu ainda vou ver o senhor comigo lá na minha igreja. E aí sim ele deu uma risada bastante irônica. E disse: filho? Eu disse: E ele disse: impossível. E o detalhe, queridos, esse acontecimento foi no ano de 2000, né? E 14 anos depois, que foi em 2014, a decisão dele por Cristo, foi que se cumpriu essa promessa que Deus já tinha preparado. Amém? Obrigado, Charles. Mário, e aí, então, 2000, eu te conheci em 2006. É isso aí, a vida continuou, a gente foi trabalhando por aí e tal, e em 2012 houve um problema político na minha cidade, lá em Gravataí, houve um impeachment da prefeita, etc. E quando assumiu o novo governo, meu nome foi de consenso na área da educação, e eu aceitei o desafio da Secretaria Municipal de Educação e fiquei um ano lá. Mas aí, quando houve a nova eleição, eu saí muito estressado. Não sou político, não gosto da política. Eu tenho 46 anos de sala de aula em todos os níveis do magistério. Esqueci de dizer para os irmãos a minha idade. Agora, em abril, eu faço 68 anos. Embora não pareça, dá uma força para mim. Assim, eu saí assim da secretaria, pensando realmente na minha aposentadoria na área da educação, e fui conversar com a minha esposa Elisa, que está aqui, a minha filha Isabela, junto. Ali a gente conversou e eu, então,
parei, eu já estava aposentado desde o ano 2000, né? Apenas desenvolvendo mais a atividade, e resolvi parar. E então resolvi me transformar num empresário da área de nutrição, certo? E fui trabalhar nessa área de nutrição. Trabalhando aí, o que aconteceu? Vai acontecer outro fato muito importante que se soma para esse momento do meu batismo. Eu e a minha esposa Elisa, a gente conquistou um prêmio aqui no Rio Grande do Sul, nessa área, na empresa que eu estava, e nós ganhamos uma semana de férias em Salvador, num resort muito bom, muito caro, Resort Catuçaba, coisa que professor jamais iria aí, né? E a gente foi para lá e ficamos. E no fim de semana teria um treinamento para nós. Muito bem, quando acabava o prêmio, as férias lá. E na noite que a gente chegou no hotel, ela, enquanto se arrumava e tal, eu disse, vou sair, vou dar uma volta, conhecer o hotel. E saí, encontrei um grupo de homens ao redor de uma mesa, falando muito baixo, mas aquele grupo concentrado, as camisetas da empresa, e eu me acheguei, né, porque ali estavam aqueles que foram premiados de todos os estados do Brasil, né. Era muita gente que estava no hotel, casais e tal. Mas tinha uma quantidade de homens, assim, ouvindo, falando baixo. Eu me assentei ali para me inteirar do assunto, né, sobre a empresa. E percebi que a conversa girava em torno da Igreja Batista do Pará e a Igreja Batista de Salvador, né? E eu pensei, nossa senhora, onde é que eu estou? Meu Deus, o que é isso? E comecei a ouvir a troca de ideias e me chamou muito a atenção, da fraternidade, das ações que a Igreja Batista fazia. E, inclusive, me chamou tanta atenção que eu fiquei como maçom na época, porque a maçonaria tem um lema de desenvolver a fraternidade, a ação, mas eu estava ali vendo uma ação que eu, no meu entender, achava muito mais forte, muito mais concreta, né? E aquilo ali mexeu muito comigo. E mais uma vez a Igreja Batista estava ali em jogo. Quando acabou aquelas férias, tinha um treinamento no centro da cidade de Salvador. Nós, então, fomos participar do treinamento, agora num outro hotel, porque já tinha acabado as férias, e fomos usar essa nutrição num lugar lá no centro de Salvador, e eu olho pela janela e a dona do lugar onde a gente estava me mostrou, diz, olha, aqui é a Escola Batista de Salvador. Aqui é administrada pela Igreja Batista e aqui se desenvolve desde o ensino infantil, fundamental, ensino médio e ensino superior. Tudo funciona nesse prédio aqui. Mais uma vez, Igreja Batista comigo, digo, mas meu Deus, o que está vendo aí? Algo assim. Olha só, meus irmãos. Aí voltamos para Gravataí e no mês seguinte teve um treinamento aqui em Gravataí e a empresa mandou uma pessoa de destaque, que era o engenheiro, o Val, e o Val veio a Gravataí para nos dar um treinamento. Qual foi a minha surpresa? Então, ele perguntou, eu congrego lá em Salvador, na Igreja Batista. Tu sabe de alguma Igreja Batista em Gravataí? Sei, meu filho está lá. Já tinha acontecido o pior, então, com o Mateus. Já tinha, eu esqueci, agora vou voltar para contar, eu esqueci.
Aqui de manhã você falou assim, eu tinha tanto orgulho do meu filho, porque ele tinha resistido até a faculdade. Agora eu pensei que ele não ia cair mais nessa coisa do crente, mas aí entrou. Desculpa, eu esqueci. Nesse tempo, aí um dia, o meu filho me ligou, pai, eu quero te dizer que eu me converti e eu quero te convidar para o meu batismo. Eu digo, não pode ser. Não é possível que o Charles fez isso. E eu estava tão convicto que não ia acontecer, porque já tinha passado um tempo, e ele agora estava com uma idade maior, quer dizer, agora o Charles não vai convencer mais ele, né? Ele já não é mais adolescente e tal. E ele disse, mas meu filho, tu tem certeza? Tenho, pai, tenho. Eu gostaria que tu estivesse lá. Me desculpa, mas eu não vou poder estar lá. E eu não fui o batizado do meu filho. Não foi. E tive uma conversa com ele. Eu disse para ele, eu acho que tu deve fazer essa experiência. Eu nunca te dei, nunca falei sobre espiritualidade contigo. Acho que tu deve fazer essa experiência, mas não esqueça que eu vou te dizer. Não fiques muito tempo lá. Tu vai te fanatizar. Encare isso como uma experiência de fé e depois disso, faça o favor, vá além disso, né? Porque tu vai para uma igreja evangélica, né? Só isso que eu gostaria, mas vai, é uma experiência que tu vai ver. Tá? Então passou, aí então nesse tempo veio essas férias, esse engenheiro teve Gravataí. Eu levei ele lá na igreja do meu filho, era janeiro de 2014, é isso, Charles? Tá? E então, em fevereiro, aconteceu o seguinte, eu tenho uma sobrinha, a Lorena, ela é dentista, foi fazer um mestrado nos Estados Unidos. E lá, ela sempre gostou muito de teclado. Evidentemente que ela é da família, a família ateia, né? A mãe dela médica também, minha irmã, etc. Né? Todo mundo fora. E a Lorena, lá nos Estados Unidos, foi convidada para acompanhar uma pessoa lá no louvor. Né? Não, mas eu não vou entrar na igreja. Não, tu não vai entrar na igreja, tu vai me acompanhar. Uma colega americana lá, segundo eu sei. Resultado que ela foi acompanhar e o que aconteceu com a Lorena? Se converteu. Altamente convertida. Muito convertida. Igreja Batista de Austin. Olha só. Mais uma vez. Em fevereiro, Lorena casou. Um menino de Minas Gerais, que morava lá e tal. E vieram fazer o casamento aqui, comemorar e fazer o casamento junto com a família. Ela trouxe 2 pastores, um americano e o outro pastor da igreja dela, que é brasileiro, é da Paraíba, o pastor Ademir Simões. Eu estou na festa, pastor Gênio, a festa do casamento. Lugar seguro, tu pensava que era seguro o lugar. Tranquilo, né? Festa. Tomando a cerveja. Perceba um sinal maçônico do pastor, esse brasileiro, que o meu pai tinha percebido, meu pai também da maçonaria. E, resultado, fui sentar na mesa com os pastores, com os 2. Sentei para conversar sobre maçonaria. Como é que pode isso aí lá nos Estados Unidos e tal, pá. Ele me contou que tinha sido, que já tinha saído, aquela coisa. Começamos... Tu foi fisgado por um sinal, depois o cara disse que tinha verdade. Saído. Deus usou todas as armas possíveis, é verdade. O tombo foi grande. Hoje eu agradeço muito a Jesus, porque Deus não me fez cego por um tempo, como ele fez com Saulo. Sim. O resto foi tudo igual. E
Aconteceu que, em determinado momento, o pastor me convidou para a gente conversar abertamente. Mas eu estou sempre pronto para discutir, né? E fomos discutir, saímos um pouco do recinto ali da festa, um lugar muito bonito, lá na Cachoeirinha. Aí saímos à noite, ficamos 1 hora e pouco conversando, junto com o pastor. E quando eu voltei, eu já tinha feito a minha oração de entrega a Jesus. É verdade. É verdade. Interessante, nós estávamos mostrando junto hoje, teu bisavô, teu avô e teu pai, tudo na maçonaria. Sim. E um sinal... Primos, tios, primos. Um sinal maçônico que te aproximou à mesa do cara para dizer que não era mais e ainda saiu e se converteu. É verdade. Aconteceu tudo isso muito Deus forte. faz milagre, né? É verdade. Incrível. E aí? Eu, tocado com as ações da Igreja Batista, comecei, então, a frequentar a igreja do meu filho, do Charles, né? Comecei a ir lá para ver como é que era. E eu pergunto para vocês, os irmãos foram bem recebidos hoje, quando chegaram aqui? É isso que eu chamo a atenção. Meus queridos, recebam o melhor possível as pessoas. A primeira vez que eu cheguei na Igreja Batista em Gravataí, eu fui tão bem recebido que eu não quis sair mais de lá. Não quis. Amém. Amém. E até hoje eu fiquei um pouco dependente desse cumprimento e desse abraço, porque há 1 ano e meio e agora membro da igreja, quando eu chego, eu procuro os mesmos 3 irmãos que me receberam. Eu quero o abraço deles. Porque isto aí fez a diferença, pode ter certeza. Então aí eu comecei a frequentar para ver como é que é. E fui encontrando gradativamente as respostas que eu queria de 30 anos atrás, quando eu pratiquei o catolicismo. E hoje eu acho que por preconceito, nunca perguntei para ninguém das igrejas evangélicas, mas eu fui encontrando as minhas respostas. Até que um dia eu dei a notícia para minha esposa, Elisa, eu vou me batizar. E ela, eu não acredito que tu vai fazer isso. Vou. Ô Mário, tu já pensaste que tu vai ser evangélico? Tu é evangélico? É, eu já pensei. E tu já pensaste que tu vai ser crente? Ele usou Eu vou ser uma palavras esposa de um crente. Olha, tu é professor lá na faculdade, tá? Vai ser crente. Aham. Então o batismo que vocês viram ali foi muito profundo, muito emocionante. A minha família estava lá. Só a minha filha mais moça, a única filha esta, talvez parecida comigo, né? Quando ela soube, tu vai te batizar, pai? Eu não acredito. Tá, mas tu vai, Isabela? Eu vou fazer lá? Eu não. A tua filha que está aqui, ela não foi também? Não foi. Eu não fui o batismo do meu filho. Ela não foi no teu. Ela não foi. Inclusive, ela falou para mim, ela está sentada bem ali, Shene, quando meu pai se batizou, eu me senti traída na família. Ele me criou para ser ateu, ou ateia, não sei se é feminino, é uma palavra aí, né? Ateu, feminino, é ateia? Sei lá. Obrigado. Aula de português, a sua esposa dá aula de português, me ajuda aí. Até. Me criou para ser ateia e agora o pai está traindo a família, se convertendo para ser crente, de Bíblia debaixo do braço. Ela chegou a me dizer isso, mas tu não vai andar com Bíblia embaixo do braço, né, pai? E aí ela tem uma amiga lá em Gravataí, a Fabiane, então passou a convidá-la a ir na sua igreja. E ela um dia
disse para nós: mãe, eu vou atender a Fábia, ela é tão boa, uma amiga tão grande assim, mas eu não vou ir na igreja, não quero ir, já disse para ela. Mas eu vou, porque ela não para de me convidar, e esse convite vem. E aí ela inventou de ir no IU, lá na Assembleia. IU é o grupo de adolescentes jovens da Assembleia de Deus, lá em Gravataí. Ela foi e ficou, tal como eu, impressionado com a maneira de receber, com a amizade, com a pureza da amizade das pessoas, no dizer dela, né? E aí o que aconteceu? Não fala. Depois de mim, ela se batizou. Glória a Deus. Foi às águas, sim. Inclusive, eu quero convidar Mateus ela se batizou. E Isabela. Pode vir para cá, os filhos que estão aqui. Mateus é pastor lá na PIB de Gravataí. Isabela está na IU, que é o Ministério de Jovens lá da Assembleia. Pode sentar do lado do seu pai. Quando eu me batizei, o Mateus era presbítero da igreja. Agora ele é pastor. Eu acho que Deus promoveu ele pela minha conversão. Por favor, tem café aqui. É bem provável. É bem provável. Filho querido, amado. Nós temos mais um capítulo que eu quero chegar, mas em um instante aqui, eu queria lembrar vocês, olha só como em todo momento da história do Mário e da família dele, Deus levantou pessoas para não se envergonhar do Evangelho, como o Charles ali, para não aceitar o suborno de popularidade, de não passar vergonha diante de um grande professor na vida deles, uma influência, e não passar vergonha, mas Deus levantou pessoas que estavam dispostos a dizer: eu pertenço a Jesus. E por causa dessas pessoas, nós temos uma história linda aqui de uma família e ainda tem mais um detalhe que nós vamos entrar agora, mas eu queria te lembrar de como a gente começou essa conversa. Eu falei que meu nome é Shene, eu não me envergonho do Evangelho e nem serei subornado para negar Jesus. Mas eu queria dar uma chance para você entrar comigo agora, colocando seu nome ali. Eu queria te dar uma chance de falar em voz alta, assim, comigo, dizendo assim: meu nome, aí insere teu nome, tá pronto? Meu nome é... Eu não me envergonharei do Evangelho, nem serei subornado para negar Jesus. Vamos falar de novo? Meu nome é Shene. Eu não me envergonharei do Evangelho, nem serei subornado para negar Jesus. Pode ser que outro ateu de testemunho impossível está esperando você ser fiel a Jesus. E numa conjuntura de vários testemunhos de pessoas em volta de uma mesa lá em Bahia, de americanos loucos que aparecem lá na sala de aula, e outros filhos de amigo, e depois um casamento, você vai fazer parte do milagre que Deus quer fazer. Mas vou te dar um segredo: Deus vai fazer o milagre com ou sem você, mas você vai ficar de fora se você tiver vergonha do Evangelho. Hoje nossa fala aqui, Mateus e Mário, missionário Mário, em nome de Jesus, nossa fala aqui é para encorajar as pessoas, todo mundo que está assistindo esse vídeo também, que depois vai para a internet, a não ter vergonha do nome de Jesus. Talvez tenha aqui, eu sei quem aqui estudou com Mário, de manhã tinha muito, fica em pé se você teve Mário como seu professor aí, aqui ó, várias pessoas, de manhã tinha vários outros. O Mário é um professor conhecido aqui no Rio Grande do Sul, e de manhã teve uma pergunta, né? A gente falou no almoço, perguntamos o que o Mário vai fazer o que o Mário vai fazer sobre aqueles 30 anos que mandou pessoas não crer em Jesus. Já está fazendo. Falar abertamente que ele pertence a Cristo. E a minha resposta foi assim, ó: o que Paulo fez?
ele negava Jesus, botava as pessoas na prisão e não terminou muito ruim aquela história, né? O Paulo virou o apóstolo Paulo e Deus usou muito ele. E eu quero dizer hoje, que vai aparecer nesse vídeo, que vai ficar à disposição na internet, Mário, eu creio que Deus vai usar você e o teu testemunho de fé e da tua família para trazer muitas pessoas a conhecer Cristo. Eu tenho, pela minha idade, menos tempo do que eu tive para tirar pessoas de Jesus. Mas nesse tempo menor, eu quero trazer um número maior de pessoas para Jesus. Mário, eu quero fechar esse tempo juntos por causa daquela história de você falando de Jesus na UTI para o seu sogro. Sim. Pessoal, sim. Escuta essa história aqui. Nunca tenha vergonha de falar no lugar público de Jesus. Olha só o que está acontecendo. São 2 fatos que aconteceram no Dia dos Pais. A comemoração foi lá na minha casa. Meu pai tem 93 anos agora e a minha mãe 90. Minha mãe é tradicionalmente católica, meu pai não é religioso. E eu combinei com o meu filho de conversar com o meu pai e para que ele, assim como eu, aceitasse Jesus. E a gente combinou uma ação porque estava chegando o pessoal lá em casa e aí o pessoal da minha família, né? Ninguém é favorável, né? Então eu convidei o meu pai para ir até o meu quarto, da minha esposa, e fechei a porta e ele sentou e eu expliquei para ele: meu pai, eu te segui na maçonaria, tu sabe que eu saí da maçonaria e eu tive a felicidade de encontrar Jesus. Eu estou muito satisfeito, muito alegre, e eu gostaria que tu fizesse a oração que eu fiz de entrega a Deus. Tu gostaria de fazer? E ele me disse: tu está feliz, filho? Claro, pai, eu estou muito feliz. Então eu também quero. E eu abri a porta do quarto e chamei o meu filho. O Mateus veio e o Mateus fez a oração com ele. E esse último fim de semana ainda perguntei, ele se sente muito bem, ele está muito bem. Ele ficou sentado ali e eu chamei a minha mãe, coloquei-a lá dentro do quarto e conversei com ela também. Mãe, tu quer entregar a tua vida totalmente a Jesus? Sim, filho, eu sempre tive Jesus, mas é diferente. Agora é Jesus, teu único e suficiente Deus. Tu quer entregar a tua vida para Ele, como eu fiz? Eu quero. Mateus, faça. E então foi feita a oração com meus pais de entrega a Jesus. O segundo fato que aconteceu muito forte, esse foi muito forte. Meu sogro, ele teve uma doença muito longa, né? E agora nos últimos 3 anos ele teve AVC e em outubro do ano passado, já pela 3ª vez, ele fez uma baixa no hospital que ele iria ficar 3 meses hospitalizado. Quando ele chegou no hospital Ernesto Dornelles, ele foi para pré-UTI. E enquanto a minha esposa encaminhava, falava com os médicos, eu o acompanhei lá na pré-UTI. E chegando lá, eu lembrei desse fato. E o meu sogro, ele já tinha feito uma traqueostomia, ele não fala, né? Não falava, só pronunciava, e uma dificuldade muito grande de audição. Eu tinha que falar muito alto para ele ouvir.
E aquilo ali eu estava meio... mas aí eu vou ter que falar alto e tal. Mas eu tomei coragem, o Espírito Santo me ajudou, e eu perguntei para ele, lá na UTI, tu queres, junto comigo, fazer uma oração de entrega a Jesus? E ele me olhou. Tu vai ter que acompanhar a minha frase e repetir. E eu tinha que falar muito alto no seu ouvido. E aquele silêncio na UTI, claro. Mas eu, de repente, até me esqueci. É verdade. E eu fiz a oração com ele, ele repetiu. E quando eu pedi para ele, repete, amém, amém. Eu fui ouvindo vários améns dentro das cortinas. Amém, 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 amém. Vários améns dentro da cortina. E eu ouvi bem próximo, talvez uma segunda cortina, talvez, uma voz assim muito rouca que disse, glória a Deus. Então esse foi um momento assim muito forte. E agora no carnaval, enquanto os jovens, a sociedade no carnaval, né, quer aproveitar o carnaval, né, eles chamam de aproveitar, né, bebendo, farra, isso, aquilo. Então eu glorifico Deus porque pela primeira vez eu vi na minha família a minha filha que foi para o retiro junto com o pessoal do IU, fez o retiro no carnaval, esteve lá com Shane e Michele, e aí aconteceu um fato muito importante que a minha esposa sempre, a Elisa sempre quis isso, unir totalmente a família, que a gente consiga planejar juntos, né? E meus 2 filhos menores, a Isabela e o Lorenzo, ela tem 19, o Lorenzo 20, e quem está fora da igreja é difícil de conseguir reunir, né? E eu agradeço muito a Deus, porque logo quando ela chegou do retiro, naquele domingo, acho que ela não notou, sem querer, ela estava sobre a nossa cama e planejando a vida dela e a semana dela junto com a gente. Isso nunca, em toda a nossa vida, tinha acontecido. É por causa do amor de Deus que aconteceu. É incrível, Romanos 1,16, Mário, diz assim, ó, não me envergonhe do Evangelho, por quê? Você está descrevendo uma família restaurada, uma família que vive junto e tem essa paz. É o que diz aqui, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não, salvação não é só a vida eterna, é Deus resgatar toda a nossa vida aqui. E eu queria convidar você para olhar para o fator e daí. Ouvimos a história do Mário, celebramos juntos com a vitória, mas e daí? Que diferença faz? Talvez Deus te trouxe aqui para fazer uma oração que nem a que o Mário conduziu ali para o sogro dele. Talvez algo assim, Jesus, hoje peço perdão dos meus pecados, te convido para ser meu Salvador e dono da minha vida. Talvez você está aqui hoje porque você é aquela pessoa que até então você tinha resistido ao chamado de Jesus na sua vida. Quero pedir todo mundo para ficar em pé onde você está. E se hoje à noite é como foi de manhã, tem gente aqui hoje que Deus está chamando o seu coração e dizendo, hoje é a noite de salvação. A segunda oração que talvez Deus te trouxe aqui para realizar hoje à noite. Acredito que muitos de nós vamos encaixar nessa. Diz assim, Jesus, eu rejeito todo o suborno para te negar. Peço coragem para falar de ti com minhas palavras e ações, custe o que custar. Você viu o que aconteceu
ali, coisa tão simples, reunião familiar, chama o pai para dentro do quarto, vamos conversar, filho, vem aqui orar com ele, chama a mãe. Quantos de nós estamos aqui e não tivemos coragem para fazer isso com nossa família? Talvez hoje à noite, Deus está dizendo para você, venha, se arrependa do suborno, de popularidade, de passar pelo momento em silêncio, porque não falar nada já é dizer alguma coisa, não fazer nada é fazer alguma coisa. E Deus está te dizendo, olha, eu te chamei para ter coragem, para não se envergonhar do Evangelho. Pastor Mateus, queria que você conduzisse a nossa oração de entrega a Cristo, que nem você fez com seus pais. Tem pessoas aqui para entregar a vida a Cristo hoje à noite, vão fazer parte desse milagre, Mário. Deus está usando a tua história já hoje, para fazer mais, além da sua família, está estendendo agora. Você que vai orar para entregar a sua vida a Cristo. Senhor, antes de mais nada eu quero te louvar, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque a tua presença, o teu Espírito Santo continua fiel, continua tocando corações, Senhor. O Senhor continua trazendo uma ovelha, Senhor Deus, para dentro do teu aprisco. Eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. O Senhor continua transformando famílias como o Senhor fez com a minha. O Senhor continua restaurando histórias como o Senhor fez com a minha, Senhor. E eu quero te louvar e te agradecer por isso, em nome do Senhor Jesus, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. As pessoas que vieram aqui na frente, que tomaram uma decisão por Jesus, eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo, a repetir essas palavras junto comigo. Diga assim: Jesus, nesta noite eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, com o teu sangue lava as minhas iniquidades e escreve meu nome no livro da vida. Entra no meu coração, entra na minha casa e muda a minha história. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Você que sentiu, Jesus, eu preciso ter coragem, saia do seu lugar, queremos orar para você também. Você que quer ter mais coragem para fazer o que Deus está fazendo na vida do Mário, com o Mateus, de falar com suas famílias, de não aceitar mais suborno, dizer assim, ó, custe o que custar, eu serei um testemunho de Jesus, eu não me envergonho. Fala comigo, meu nome é Shane, fala o teu nome, meu nome é, e eu não me envergonho do Evangelho, não serei subornado para negar Jesus. Deus, você está fazendo milagres na vida de pessoas aqui, Deus, e seu amor tem passado por nós e tem que chegar às pessoas em nossa volta, Deus, que esse amor nunca pare em nós, Deus, que esse amor passe por nós e chegue onde tem que chegar. Queria te convidar para dar uma olhada aqui, falamos sobre e daí, agora quero te convidar para considerar e agora. Vamos sair daqui, você fez uma decisão, e agora o que vai acontecer? Primeiro, queria te dar uma sugestão. Nos próximos 7 dias, essa semana, tomarei 3 passos para publicamente identificar minha vida com Jesus. Falei 3 porque se falasse 1, talvez seria só etiqueta no carro, que vale a pena também. Dirija com responsabilidade, se tem alguma coisa identificando você como seguidor de Cristo. Agora, um desafio, sai daqui, diga: Deus, o que você quer que eu faça para mostrar que eu não tenho vergonha do Evangelho e que não vou negar Jesus? Tem alguém aqui que diz: olha, nos próximos 7 dias eu vou estar orando sobre isso e tomando 3 decisões. Prático, nós queremos chegar no prático. Você está junto? Quem mais? Graças a Deus. E aí? Nos próximos 30 dias, é um desafio para 30 dias, vou convidar uma pessoa que Deus vai mostrar para ouvir minha história de fé e falar sobre a jornada deles. Eles vão ouvir minha história e eu vou escutar eles.
Uma pessoa que você acha que é que nem o Mário, impossível. O Mário disse que ele era impossível para o Charles. Nos próximos 30 dias, você vai orar sobre alguém que você acha que é impossível. E você vai lá com grande risco para sua própria orgulho e tudo. Vai dizer, olha, eu queria tomar um café com você. Queria te falar da minha história. E eu queria ouvir a sua história. Deus vai fazer milagres através da sua vida. Como Ele tem feito através do Charles e da família do Mário. Te amo, Jesus! Amém. Amém, Roberto. Pessoal, Deus te abençoe. Sirva a Cristo. Não tenha vergonha do Evangelho. Tenha uma boa semana. Vibra em célula, discipulado. Deus abençoe.